O nosso colunista de toda quinta-feira, o advogado Pedro Boareto. Seja bem-vindo mais uma vez, Pedro. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Jean. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. Bom dia. Muito bem. O que vamos falar hoje, Pedro? Na verdade, Jean, Marquinhos e ouvintes e internautas da Raiz FM, ontem nós comemoramos aí os 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil. Tivemos inúmeras manifestações por todo o país e, na minha concepção, manifestações que demonstram o que realmente é a democracia. Não se tem notícias de tumultos, brigas, foram manifestações pacíficas. É claro que cada lado, né, dessa guerra que se estabeleceu no país defende a sua bandeira, defende os seus ideais. Mas o que tiramos de positivo nisso tudo é que foi uma manifestação pacífica, onde tivemos aí muito respeito, né, pelo próximo, que é o que nós esperamos que isso aconteça até o final, né, dessa eleição. Acho que todo mundo pode defender o lado A, lado B ou até o lado C, mas o respeito ao próximo tem que sempre existir. Eu até ontem vi uma imagem de algumas pessoas vestidas de verde e amarelo dançando num determinado local, e no meio da filmagem, duas pessoas vestidas de outra cor aí, que representam outro partido, entraram no meio da dança e todos que ali estavam dançaram conjuntamente. Sim. Então é uma cena muito bonita de se ver nesse tempo tão difícil que vivemos, mas que demonstra o respeito ao próximo e principalmente o que é democracia. Respeitar as opiniões, independente de cor, de raça, de crença e de partido político. Acho que isso que é importante. Porém, muito embora esse tenha, acho que o ponto positivo de todas essas manifestações seja exatamente esse, o respeito à democracia, o que nós observamos ontem, principalmente na imprensa, é a notícia de que o atual presidente teria ou não cometido crime eleitoral de abuso de poder econômico e abuso de poder político. Essa foi e ainda perdura, né? Continua sendo a discussão da imprensa e principalmente do mundo jurídico. E esqueceram a primeira parte que o senhor comentou, que foi tudo certo, né? Que deveria ser o mais importante, o respeito à democracia. É verdade. Né? Mas não, sempre tem que achar algo para fomentar e principalmente acirrar ainda mais essa discussão política. Sempre tem o mas, né? Só resta saber se o presidente não tivesse participado das comemorações, também não teria sido rotulado como antipatriota, né? Por não ter ido participar. Exatamente. Algum fato sempre vai ser, né, principalmente para a mídia aí que tem se posicionado de um lado A ou do lado B, sempre vão tentar buscar algum motivo para tecer algum tipo de crítica. Mas acho que é importante trazermos aqui hoje eu separei até algumas manifestações de pessoas que atuam no mundo jurídico e principalmente que mantém seus posicionamentos independente de questões políticas. Acho que isso é muito importante nesse momento. Começo com a manifestação do ex-ministro do STF, o ministro Carlos Aires Brito, que ele, em uma entrevista concedida ao UOL, ele mencionou o seguinte: há indícios de que o presidente se apropriou do 7 de setembro para fins eleitorais. Ele falou do dia 2 de outubro ao final do discurso. Até a vitória, ele afirmou, o que configura um pedido de voto. Não se pode tapar o sol com a peneira. O princípio da paridade de armas, eu prefiro chamar de correlação de forças, o TSE vai ter que apreciar e usar de isenção de técnica no equacionamento jurídico deste caso, comprovar se configura ou não um ilícito eleitoral. Essa foi uma manifestação de um ex-ministro que se posicionou entendendo que houve o ilícito. Por outro lado,
Acácio Miranda da Silva Filho, especialista em direito constitucional e eleitoral, ele traz a seguinte informação. O evento e o teor do discurso proferido deveriam ter sido pensado e construído de forma a estimular os eleitores presentes no limite das exigências legais. Ao separar um ato público do privado, muito provavelmente foi um planejamento justamente com o intuito de evitar o ilícito eleitoral e, ao mesmo tempo, aproveitar a presença maciça do público na esplanada dos ministérios. Dois posicionamentos, né? Um favorável e um contrário, que podem, né, aí, de certa forma, já antecipar que realmente teremos uma discussão perante o TSE para verificar se houve ou não o ilícito eleitoral por parte do presidente da República. O que, ao meu ver, tiramos de positivo dessa situação toda, primeiro, é o que nós já falamos a respeito da democracia. Agora, com relação à questão técnica jurídica, eu acho que a equipe do atual presidente agiu muito bem e, principalmente, o presidente agiu muito bem ao seguir as orientações da equipe, uma vez que a conduta do então presidente no evento oficial do 7 de setembro, inclusive quando ele estava com a faixa presidencial, foi uma. Ele simplesmente retira a faixa presidencial, deixa o local onde estava ocorrendo o evento oficial. Isso lá em Brasília, né? Isso em Brasília, atravessa, né, uma avenida, sobe num carro de som particular e ali sim começa a proferir um discurso. Né? Com eleitoral ou não, também, certamente orientado por sua equipe de advogados, ele não chega a mencionar abertamente o pedido de voto para os presentes. Ele faz sim uma menção até a vitória, até o dia 2, até a vitória, mas não chega a pedir voto diretamente. Ou seja, ele se utilizou de uma estratégia jurídica para tentar desvincular a questão do evento oficial com a questão de um evento particular, onde ele se utilizou de um veículo que foi contratado, né, já com os recursos de campanha, para fazer um discurso um pouco mais em tom de campanha eleitoral. Uhum. Essa será a discussão Sim. que o TSE terá que decidir. Até mesmo porque acredito que com a campanha eleitoral, a equipe que está realizando a campanha aí do presidente vai começar a utilizar algumas imagens da Já começou, né? já. Já começou a utilizar. Agora, com certeza, também vão cair em cima disso também ou não? Pode ser utilizado? Pode, mas o fato é que inegável a participação popular ontem nas manifestações, tanto de um lado quanto do outro, né? E essas imagens terão que ser usadas, porque foi num evento público, né? Na via pública. E utilizar essa imagem, isso acredito que não seria o problema. O grande problema é se utilizar, né, daquele momento para fazer uma campanha, né? O que, ao nosso ver, o presidente, ele deixa um evento oficial. Mas aproveitou o mesmo público. É evidente, estamos em campanha eleitoral. E muitas das pessoas que estavam ali, será que foram até lá única e exclusivamente para participar do evento oficial? Ou foram em virtude já da convocação, inclusive, feita em massa, para que todos comparecessem aos eventos, inclusive vestidos de verde e amarelo? É uma opinião que eu até ia comentar agora. Quem foi lá não é apoiador. Quem foi lá porque apoia, porque a própria, quem é contra o governo, não estava nem comemorando o 7 de setembro para não fazer alusão à manifestação que ia acontecer. Então quem é contrário ao governo nem citou o 7 de setembro. A própria mídia nem bateu tanto em cima assim do 7 de setembro, da data comemorativa, o bicentenário, por conta de medo de remeter à manifestação que aconteceria, como se fosse uma chamada para as pessoas participarem da manifestação. Então quem estava lá de verde e amarelo, que se vê pelas fotos, muitas pessoas foram, são apoiadores. Quem não apoia o governo talvez nem foi, não iria lá porque já entendeu talvez que seria uma manifestação e não iria também
por mais que fosse um evento oficial, né, de comemoração. E também, doutor, acredito que já existiram outros 7 de setembro em anos eleitorais. E outros presidentes já também já utilizaram passaram por da isso. mesma, né, situação. Importante até, Resta saber se houve, né? importante até a sua manifestação, Marquinhos, que inclusive eu separei também. Em 2014, o TSE julgou improcedente uma representação por propaganda extemporânea em publicidade institucional que teria sido feita pela então presidente Dilma, exatamente no evento comemorativo ao 7 de setembro. Então nós já tivemos um caso semelhante, não idêntico, mas semelhante, guardado as devidas proporções, em 2014, da então presidente Dilma, né, que participou do evento, fez um discurso e então adversários políticos acabaram fazendo uma representação no TSE e o TSE já havia se posicionado de forma contrária, né, ao entendimento de que aquilo seria sim uma campanha antecipada com a utilização do abuso do poder econômico e poder político. Resta esperar que a grande mídia lembre disso também, como você está lembrando aqui, né? Exatamente. Acho que era um fato importante que deveria ser, inclusive, a princípio eu não vi nenhum órgão de imprensa noticiando isso, mas é um fato importante também que deveria ser levado em consideração. Fato é que vencerá a democracia. Muito se fala em urna, confiável ou não. Fato é que vencerá a democracia. Inclusive temos aqui alguns comentários relacionados ao que a gente acabou de falar, doutor. Um exemplo é do nosso ouvinte Dimas Costa, que participa lá pelo Face. Ele disse assim: contra fatos não tem argumentos. Lula também fez campanha sendo presidente e ninguém viu mimimi na época. Exatamente. A gente sabe que é uma situação extremamente delicada, né? Mas existem precedentes. Acho que isso que é importante ressaltar, que existem precedentes. E acho que nós precisamos parar também um pouco de ficar querendo avaliar questões, né, de utilizou do poder político, abuso do poder político, abuso do poder econômico, e se ater efetivamente a propostas, o que realmente foi falado por o que os outros estão falando, né? O que a gente observa é muito debate, muita discussão. Agora, a proposta em si, né, se debruçar em cima de propostas, de dizer que realmente o que pode ou não acontecer de efetivo para o Brasil nos próximos anos, isso nós não estamos observando com certa clareza. Nós tivemos um debate recentemente, onde o que se viu foi só ataques pessoais e pouca discussão de proposta. Acho que o que nós precisamos realmente para o Brasil é mais propostas, né? Mais propostas que estejam dentro da nossa realidade E que sejam concretas. e Né? que possam aí ser concretizadas no futuro. E o debate de ideias. Não é porque o candidato A apresenta uma proposta que de repente é interessante para o Brasil que o B não pode utilizar se vencer as eleições. Eu acho que por isso que precisa ter essa discussão de ideias. Mas, infelizmente, ainda não observamos isso. E sempre vai ser assim, a tal da hipocrisia. Quem tá de fora, lógico que vai criticar e vai achar algo para poder incriminar e poder deslegitimizar a manifestação. Como o Marquinhos falou, né, outros presidentes não aproveitaram, você citou aí o caso da Dilma. Então sempre vai ser assim. Sim. Sempre o lado oposto vai criticar e vai tentar achar alguma brecha para poder incriminar. O presidente, ele, acho que lógico, que você falou, ouvindo os seus advogados, usou da inteligência para aproveitar a data, né, e reforçar ainda mais os seus apoiadores. Porque você não via antigamente manifestação assim pró-governo da forma que está acontecendo, Sim, né? Então sim. tem toda a situação para avaliar. Né? Exatamente. E a questão que eu deixo aqui é a seguinte: de repente, se o Lula for o vencedor, se o Ciro for o vencedor, ou até a Simone for a vencedora no próximo pleito eleitoral, será que no próximo 7 de setembro, nenhum desses, né, que porventura, se eventualmente ganhar as eleições, irão se aproveitar da questão do 7 de setembro, inclusive para fazer exatamente o que foi feito nessa situação? Não sabemos qual é a resposta. Então acho que está na hora de a gente ressaltar o que de importante aconteceu em tudo isso e parar um pouco de ficar tentando interferir diretamente na questão, na campanha eleitoral. Acho que é isso que nós precisamos buscar e principalmente tomar muito cuidado com relação à questão do que vem sendo vinculado pela imprensa. Acho que fatos positivos aconteceram ontem e infelizmente não estão sendo ressaltados.
Perfeito. Doutor, agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre a manifestação do 7 de setembro. Um bom dia, uma boa quinta-feira. Bom dia, Jean. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Bom dia, ouvintes internautas.